será uma mensagem focada para algo. E Deus está falando, irmãos, e Deus quer falar aos nossos corações. É necessário nós abrir. A palavra dele assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e ceareis contigo. É necessário nós abrir a porta. Pastor, que porta é essa? Queridos, é a porta do nosso coração. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Queridos, nós temos que estar focados no reino de Deus, ou melhor ainda, nós temos que trazer para as nossas vidas o reino de Deus. Aqui tudo vai perecer, tudo aqui passa, mas o reino de Deus é eterno. Se você olhar para a Escritura Sagrada, a palavra de Deus sempre está nos deixando olhar para o reino, para as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, né, e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Deus está levando a igreja dele para nós orarmos para o Senhor. O tempo está se findando, o cronômetro já está cronometrado, a vinda do nosso Salvador, os sinais, a evidência dos nossos sinais, todo olho está vendo, todo ouvido está ouvindo, está se cumprindo toda a palavra de Deus. Nós estamos diante do nosso livro, manual de prática e de fé, de sobrevivência do cristão, aquele que nós entendemos que está se cumprindo toda a palavra de Deus, né? E os dias estão passando rápido, os dias são maus, e é necessário nós estarmos na presença de Deus. E nós estamos entrando, irmão, pelo caminho da oração, né? O caminho da palavra de Deus, é onde você vai ter um encontro com Deus. Você quer ter um encontro com Deus, irmãos, não vai ser de braço cruzado, não. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por força, por violência. É necessário sair para se mexer, é necessário você se mover. Todos que alcançaram milagres na Bíblia Sagrada, todos os personagens, seja eles homens, seja eles mulheres, que Deus usou, todos eles tiveram que sair ali do conforto que estava vivendo a sua vida. Pastor, é sério, pastor. Tem pessoas que se confortam em situações precárias, tem pessoas que se confortam em situações difíceis, e é necessário sair, irmão. É como uma depressão. O conforto, ele pode ser para o bem ou para o mal. Se você vê uma pessoa em depressão, ela está confortável aquilo. Existem vários tipos de depressão, tem que estudar sobre isso para você entender, né, quais são os sinais de depressão, os seus significados, os seus níveis de depressão. Então a maioria das pessoas se conforta a uma situação dessa, que não seja depressão, mas seja uma porta que não se abre, uma vida financeira abalada, uma vida sentimental, uma vida espiritual principalmente. Tem pessoas que não crescem, não fluem, não amadurecem, não vai para frente, não conseguem evoluir, irmão. Por quê? Estão com as suas mentes, como posso dizer, as suas mentes estão cauterizadas naquilo que elas vê. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e do nosso coração. Porque de tudo procede as janelas da vida. Então nós temos que estar focado na oração, na palavra de Deus, e nós estamos aprendendo com Elias. Vamos levantar aqui uma oração. Eu tenho algo da parte de Deus para entregar. Louvado seja aí o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus Pai soberano, Deus eterno dos céus e de toda a terra, já nos fazemos aqui, meu Deus, meu Pai, presente, Seu Deus, meu Pai, neste lugar, cumprindo, Seu Deus, meu Pai, o nosso propósito, o nosso sacrifício, Seu Deus, meu Pai, vivo e agradável a teus olhos. Deus, meu Pai, para ti não tem distância e nem profundidade. Desde já nós te pedimos que o Senhor venha cercar este lugar e tomar este lugar, meu Deus, meu Pai, nas tuas mãos. Desde já tire de nós toda a ansiedade, Senhor. Lança por terra toda a ansiedade. Lança por terra, Senhor Deus, meu Pai, toda a dificuldade, meu Pai, de visualidade. Nós não estamos conseguindo visualizar aquilo que o Senhor tem para nós. Não conseguimos ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor está falando aos nossos ouvidos. Deus, meu Pai, quebranta os nossos corações, tira de nós tudo aquilo que não nos pertence, acrescente, meu Pai, das coisas do Teu reino, faz-nos ver o Teu sobrenatural, faz-nos viver, meu Pai, o Teu sobrenatural, transporta-nos, meu Pai, para uma dimensão espiritual, levanta-nos, meu Pai querido, Pai amado, Deus do pó da cinza, quebranta, conserta, endireita, meu Pai, ajuda-nos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja conosco, acampa Teus anjos, meu Pai, e libera, Seu Deus, uma unção dobrada, uma unção recalcada, transbordante, alcança aqui dentro, alcança aonde assistir, meu Deus, aonde alcançar o coração dessa pessoa, seja de dia, de tarde ou de noite, não importa, meu Pai, a hora que ela vai ver, mas que ela seja impactada, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e o nome do Senhor nosso Deus, ele seja
glorificado em nome de Jesus, amém? Queridos, vamos louvar a Deus com um hino da harpa cristã e depois eu quero entrar lá na mensagem de Deus, né? A mensagem desse dia, lembrando os irmãos que são 7 dias que nós estamos aqui em oração, em palavra, né? Em louvor, consertando os nossos altares perante o Senhor. E é interessante, Deus falou ao meu coração ontem, né, enquanto eu ministrava, a importância de nós consertar os nossos altares ao Senhor. Tem muitas pessoas com altares com problemas, irmãos, e é necessário identificar os problemas para que as nossas orações elas sejam respondidas, né? Vamos louvar a Deus com o hino 371 da harpa cristã. Hino 371 da harpa cristã, que é assim. Vamos lá? Breve vem o grande dia, onde as lutas findarão, todos mal e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu amejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Glória a Deus, eu adorei esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um, vai o sentir de Deus em louvar mais um hino. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Vamos achar um hino bem legal para nós estar louvando o nome do Senhor Jesus. Você que tem, procure ter uma harpa cristã, né? Procure ter uma harpa cristã para você louvar. Acho que 467 é um hino muito interessante, faz muito tempo que nós não louvamos ele, né? Sobre as ondas do mar, hino da harpa cristã, ó. Harpa cristã 467, vamos lá? Ó, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Suas mãos bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz,
pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falharás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. O 4. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos levantar aquela oração poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando os irmãos que hoje estou trazendo uma live às 7h30 no conteúdo no nosso canal no YouTube, Falando a Verdade com o Pastor Francisco. Hoje o tema do Falando a Verdade com o Pastor Francisco. Mais tarde, às 7h30 no Facebook e no YouTube, nós estaremos apresentando o poder da avareza. O poder da avareza, né? O poder da avareza. É muito forte essa live que eu estou trazendo, é muito importante para as nossas vidas. Nós temos que entender que as coisas malignas também, elas têm poder e geram poder, né? Então é necessário nós identificar, conhecer o verdadeiro, o que está por detrás da avareza, né, da avareza, o poder que ela tem. Então hoje 7h30, falando a verdade com o pastor Francisco, amém? Vamos levantar uma oração aqui poderosa para que Deus ele possa abrir a nossa mente para nós ouvirmos a palavra do Senhor neste momento. Deus e soberano Pai, querido, amado Deus, nós colocamos agora, Senhor Deus meu Pai, nas tuas mãos, e desde já, Senhor Deus meu Pai, nós te pedimos, cerca, Senhor Deus meu Pai, este lugar de uma maneira poderosa, Senhor. Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tua palavra diz, meu Pai querido, Pai amado, Deus, que o Senhor inclina para ouvir, Senhor Deus meu Pai, o clamor. Eu creio na tua palavra, meu Pai. Jeremias 33:3 diz: clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Eu creio, meu Pai, no poder da tua palavra. Eu creio que há sim, meu Deus, poder no nome do Senhor. E eu creio que todas as coisas é possíveis, Senhor, quando nós enxergamos, Senhor Deus, meu Pai, a sua presença, Senhor Deus, nas nossas vidas, quando nós colocamos o Senhor no centro das nossas vidas, faz-nos, meu Pai querido, Pai amado, vermos, meu Pai, como nós estamos, meu Pai, na tua presença, que nós possamos, meu Pai, fazer a sua vontade, não a nossa, que a nossa vontade perante a sua grandeza, Senhor Deus, venha desaparecer. Abre, meu Pai, nossos olhos, apura os nossos ouvidos, meu Deus, para ouvir aquilo que o Senhor queira falar conosco, e o teu nome, Senhor Deus, que está acima
de todo nome Ele seja glorificado. Eu creio sim, meu Deus, na revelação da Tua palavra, e o poder do Senhor, meu Deus, meu Pai, acampa Teus anjos ao nosso redor. Aos que estão enfermos, nós ministramos, meu Deus, meu Pai, a oração da cura. Aqueles que estão libertos, presos, cativos, nós liberamos a ministração, a oração da libertação. Liberta, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que tem que haver o arrependimento, tem que haver uma renúncia. Meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, prepara-nos, molda segundo o padrão da Tua palavra, Senhor. Cria em nós, meu Deus, meu Pai, um espírito reto. Edifica-nos, meu Pai, sobre a rocha, meu Deus, meu Pai, querido e amado Deus. E o nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, Ele seja glorificado. Em nome do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. Vamos ler o tema do nosso propósito, né? Livro de 1 Reis, o capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 18. No primeiro dia dessa live nós falamos sobre o capítulo 17. Eu mencionei ali o capítulo 17, a importância, né, da resposta de Deus, a intensidade que Elias orava, da mesma intensidade que Elias orava, assim era a mesma intensidade da resposta de Deus para Elias. É muito forte, né? Elias orava com intensidade e a mesma intensidade Deus respondia a Elias. É muito forte, né? 1 Reis capítulo 18, versículo de número 24, que está escrito: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Vamos repetir, irmãos, que é uma palavra profética. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus que responder por fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Deus e soberano Pai eterno, Deus dos céus e de toda a terra, nós colocamos, meu Pai, nas Tuas mãos. Traz, meu Deus, meu Pai, uma dimensão sobre os nossos corações. Ensina-nos, meu Pai querido, Pai amado, a orar. Ensina-nos, fortaleça-nos, meu Pai, na Tua presença. Tire, meu Pai, de nós tudo aquilo que não pertence e acrescente, meu Deus, meu Pai querido, as virtudes, meu Pai, do Teu reino. Seu Deus, abre as comportas dos céus, meu Deus, meu Pai, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Deus, Ele está em busca de pessoas para fazer um Elias. Por esses 2 dias, nós tivemos ministrando uma palavra, a qual esta palavra mostrou a intensidade da oração de Elias, a forma que Deus ouvia as palavras de Elias e a forma que Elias apresentava as suas palavras a Deus. Faz toda a diferença. Nós temos que aprender a orar, irmãos, porque não sabemos orar. Muitas vezes, irmão, nós não sabemos como pedir ao Pai, e a Bíblia diz isso, que nós não sabemos orar. Ai daquele que diz: eu sei orar, não sabe orar. É necessário nós entender primeiro a intensidade da nossa oração. Eu tenho que ter um alvo específico. Eu tenho que saber para que aquela oração vai ser ministrada pelas minhas palavras. Qual é a intensidade da minha oração? A maneira que a minha oração tiver uma intensidade, assim será a intensidade da resposta de Deus para a minha oração. É necessário, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é, a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, e por isso se manifesta o Espírito Santo de Deus em nós, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Uma das portas principais que nós temos que tomar cuidado é entender que o Espírito Santo, ele tem que estar em nós.
Davi, quando escreve o Salmo de número 51, ele vai dizer: Senhor, não aparta de mim a tua presença, pois não sei viver sem a tua presença. Davi mostra a importância de nós estarmos com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É necessário nós olharmos para dentro da nossa oração e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para dentro das nossas orações, daí a gente vai nos ver como nós estamos. Isso chama-se nível de intensidade. E quando nós enxergamos dentro da nossa oração como nós estamos com Deus, assim será o nível da intensidade para com Deus. E sendo e eu entendendo o nível da intensidade que eu estou tendo para com Deus, assim eu vou ver que vai ser a resposta de Deus para a minha vida. Deus está procurando pessoas para levantar como Elias. A verdade é que muitos querem a resposta de Deus de Elias, mas não querem ser um Elias para Deus. Tem muitos querendo ter a resposta do Deus que Elias tinha, mas não são como Elias, não faz como Elias, não buscam como Elias buscava, não tem a ousadia, não tem o mesmo nível de intensidade que Elias tinha nas suas orações. Segurança e confiança vem de intimidade com Deus. A resposta para que Deus respondia às orações de Elias era o nível de intimidade que ele tinha. Quanto mais eu tenho segurança naquilo que eu estou fazendo, quanto mais eu tenho confiança em Deus, se eu tenho essa segurança, se eu tenho essa confiança, porque eu tenho uma intimidade com Deus. E é necessário você ter intimidade com Deus para que você possa confiar no Senhor. O Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam e permanecem firmes para sempre. Como eu vou confiar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, o Deus de Israel? Eu tenho que ter intensidade nas minhas orações. Deus quer levantar Elias para responder às suas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos que Elias, ele possui alguns segredos que foi tão fundamental nas orações de Elias, segredos que é o que levava Elias a ter convicção naquilo, nas suas palavras. Porque a Bíblia diz no capítulo 17, que nós tomamos leitura no primeiro dia dessa ministração, que Elias, quando ele chega na presença do rei Acabe, primeira coisa que Elias ele já apresenta não era as suas palavras, ele apresenta a presença de Deus na sua vida, cujo eu estou. Ele chega dizendo ao rei Acabe, olhando nos olhos do rei Acabe, dizendo: não vai chover, aqui eu estou na presença do Senhor, e conforme as minhas palavras não vai chover. Primeiro Elias, ele apresenta a Deus. Isso é dar prioridade a Deus nas suas palavras. Isso é dar prioridade a Deus na sua vida. É nós colocarmos Deus no centro das nossas palavras. É nós colocarmos Deus na nossa vida, no centro da nossa vida, no centro das nossas vontades. É eu entender que não será a minha vontade, é eu entender que não será a minha palavra, mas antes das minhas palavras, antes da minha vontade, a presença de Deus se faz presente. E a Bíblia diz que conforme as minhas palavras não vai chover, e não choveu. Isso é o poder de uma palavra. Só gera palavra quem tem intensidade com Deus. Só gera palavra quem tem intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos o que nós estamos falando. E Elias nos ensina alguns segredos. Nós falamos ontem na live sobre o primeiro segredo que Elias nos ensinou. Dentro dessa palavra, no capítulo 18, do versículo 24 em diante, Elias nos ensina uma das razões para que Deus respondia suas orações é porque Elias revela o segredo do altar. Você sabia que o teu altar faz toda a diferença na sua vida para com Deus?
A maneira como está o teu altar faz toda a diferença para com Deus. Se o seu altar está firme, se o seu altar está na palavra de Deus, assim será Deus no seu altar. Agora, se o seu altar está quebrado, se o seu altar está sujo, a Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram a manhã toda sobre o altar e não tinha resposta. A Bíblia diz que quando chega a vez de Elias, Elias se aproxima ao povo e ele diz: achegai-vos a mim. Elias não vai orar, ele vai conversar, consertar o altar. Entenda que Elias nos ensina a primeiro a consertar o altar. O altar estava bagunçado, o altar estava sujo, o altar estava em pecado, e Elias começa a consertar o altar. Elias entendeu que para que a oração fosse respondida, para que Deus falasse sobre a sua palavra, o altar precisava ser consertado. Elias não vai orar, Elias ele vai consertar o altar que estava em ruínas. Elias está revelando o segredo de Deus responder às suas orações. Elias conserta o altar primeiro. A vida de oração não basta para Deus. Deus quer ver o seu altar. Deus quer consertar o seu altar. A Bíblia diz que quando o rei Ezequias, tomado por uma doença mortal, e a Bíblia usa as palavras do profeta Isaías, e o rei Ezequias no seu leito ali, sabendo que o profeta messiânico Isaías, homem da unção de Deus, homem de autoridade, homem com poder, ele estava vindo ao seu leito, e a Bíblia diz que o rei Ezequias esperava que o profeta Isaías estendesse as mãos ali sobre a sua cabeça, porque o rei Ezequias entendia o poder da imposição das mãos. E a Bíblia diz que quando Isaías chega ali no leito, Isaías olha para o rei Ezequias e fala: coloque a tua casa em ordem, porque assim como diz o Senhor, não viverás e morrerá. A Bíblia diz que quando Isaías, o profeta messiânico, ele libera aquelas palavras como palavra de Deus, a palavra de profeta. A palavra de profeta não faz curva. A palavra de Deus tem a presença de Deus quando ela é falada. E a Bíblia diz que o rei Ezequias entende aquela palavra, e quando Isaías vira as costas e sai, a Bíblia diz que a primeira coisa que o rei Ezequias vai fazer é dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. E as palavras que ele libera: Senhor, se servido eu de te lembrar, que andava na tua presença, que andava em teus juízos, em teus princípios, se desviando dos caminhos do pecado e permanecendo no caminho da verdade. Se alguma coisa eu tenho afligido a tua lei, Senhor Deus, que peço que a tua misericórdia venha sobre mim. A Bíblia vai dizer que já no meio do pátio, Deus lá de cima já ouve as orações do rei Ezequias e desce ali a sua palavra para o coração de Isaías, dizendo: vai, Isaías, volte para meu servo o rei Ezequias e diga para ele que eu entrego para ele mais 15 anos de vida. Queridos, para quem já estava morto, porque já havia uma sentença no mundo espiritual. O mundo espiritual já tinha dado uma sentença na vida do rei Ezequias. E quando o profeta messiânico Isaías começa a liberar: assim diz o Senhor, que acrescentará sobre as que ouviu a sua oração. Olha o poder olha o nível de intensidade de uma oração. Assim diz o Senhor, que ouviu a sua oração. O Senhor ouviu a sua oração, Ele acrescentará 15 anos a mais na sua vida, e ainda dará a vitória sobre os seus inimigos. Querido, é o poder de uma intensidade de uma oração. A oração não basta apenas. A oração é um dos princípios, sim, é válida. O jejum é
é um dos princípios, sim, é válido, mas é necessário consertar o nosso altar. Rei Ezequias entendeu, porque as palavras do profeta messiânico eram: coloca a tua casa em ordem, porque não faz diferença. Queridos, o fato de você estar na presença, o fato de você orar diariamente, o fato de você meditar na palavra de Deus, o fato de você louvar a Deus com sequência, não quer dizer que o seu altar está perfeito a Deus. E é necessário nós olharmos para o nosso altar, para ver qual que é a área desse altar que está precisando de uma reforma. Qual é a área desse altar? Elias entende que para que o fogo descesse, ele tinha que consertar primeiro aquele altar. A resposta aqui viria sobre o altar, mas a resposta de Deus descer, teria que construir ali, tinha que reconstruir aquele altar. Tem muita gente com o altar caído, tem muita gente com o altar em comunhão, com ali caminhão caído, tem muito altar bagunçado, e Deus está falando: reconstrua teu altar primeiro, para que você possa apresentar os demais sacrifícios, para que você possa orar, para que você possa louvar, e para que eu possa responder aquilo que você tem pedido. Não confunda, irmãos, levantar altar com adoração. Tem pessoas que querem levantar o seu altar quebrado com adoração. É preciso redimir-se, submeter-se, se humilhar, reconciliar, confessar, clamar pela misericórdia. A Bíblia diz que aquele que encobre o conselho não prospera, mas os que confessam o pecado e abandona alcança a misericórdia de Deus. Tem muita gente, irmão, clamando, orando, louvando a Deus com o altar trincado. Quando não está em ruína, está trincado. E é necessário consertar. Elias coloca sobre o altar a sua oração. Mas para Elias colocar a oração, ele precisou consertar o altar. Elias ensina para nós algum segredo. Primeiro, ele entendeu que precisava consertar o altar. Esse é um dos primeiros segredos de tanta intimidade, de tanta unção que Elias tinha. Querido, Elias não é diferente de mim e de você. Tiago diz que Elias era homem segundo as nossas próprias paixões. Isso é, Elias sentia dor como eu sinto, como você sente. Elias tinha o seu lado emocional como eu sinto, como você. Elias era homem segundo as nossas próprias paixões, as nossas necessidades, as nossas aflições. Elias era homem. O que faz a diferença de Elias era porque Elias tinha intimidade com Deus. Elias orava. O que faz a diferença, o que nós aprendemos aqui nesse sacrifício de Elias, nessa oração de Elias, Deus abençoe você. Elias, primeiramente, ele nos ensina que ele tinha um dos princípios de Elias. Elias entendeu que ele tinha que consertar o altar. Ele tinha que consertar, e quando Elias ele entende que ele tinha que consertar o altar, porque o altar estava em ruína, o altar estava bagunçado. Tem muita gente, irmãos, que ou o altar está em ruína, ou o altar já se desfaleceu todo, ou o altar está trincado. É necessário nós entendermos que nós temos que reconstruir primeiro o nosso altar. Pastor, que altar é esse? Pastor, eu não estou vendo esse altar. Que altar é esse? Querido, nós estamos falando do altar que está dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus procura um templo para poder fazer morada, para poder habitar um templo. E o templo é o nosso corpo, e o nosso coração é o nosso altar. É necessário, por isso que a palavra de Deus diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as janelas da vida. É necessário entender que dentro desse templo, onde o Espírito Santo de Deus está procurando, há um altar. E esse altar é o centro das minhas vontades. Eu tenho que ter as minhas faculdades intelectuais. Eu tenho que ter as minhas faculdades emocionais. Eu tenho que ter a faculdade das minhas vontades regenerada pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa entender qual é a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa entender qual é a perfeita vontade de Deus e agradável que Deus tem sobre a minha vida. Elias era um homem que entendia Deus. Elias era um homem que conhecia Deus. Como é que eu faço, pastor, para conhecer a Deus? É manter o meu altar na presença de Deus. Elias, ele nos ensina primeiramente, antes dele orar a Deus pelo milagre, antes de Elias orar a Deus,
Elias nos ensina, irmão, porque muitas vezes nós se achegamos a Deus para que Deus cura aquele mal. Muitas vezes nós se achegamos a Deus para que Deus, Ele abre aquela porta. Muitas vezes nós achegamos a Deus para que Deus restaure meu casamento. Muitas vezes nós achegamos a Deus para que Deus trabalhe na minha vida sentimental. Muitas vezes nós achegamos a Deus para que na vida financeira Deus me faça prosperar. E Deus quer primeiro, e Elias nos ensina dentro dessa palavra profética, desses 7 dias que nós estamos aqui presentes. Hoje já no 3º dia, Deus nos está nos ensinando através do caráter, através da conduta de Elias, do relacionamento, do vínculo de intercessão de Elias para com Deus, que nos ensina que temos que consertar primeiro o nosso altar. Elias entendeu que ele tinha que tirar tudo aquilo que impedia. Elias entendeu que ele tinha que tirar tudo aquilo que estava impedindo de a oração subir. Elias sabia que para a oração subir, para se manifestar o Rei da Glória, para que o fogo descesse do céu, ele tinha que consertar o altar. É necessário nós consertar o altar. Quando Elias ele conserta o altar, Elias ele começa ali naquele momento ali, ele começa ali a apresentar o seu sacrifício no altar. Primeiro Elias limpa, primeiro Elias tira, primeiro Elias começa a preparar para receber o sacrifício. Olha que palavra, você só não entende e compreende se você não quiser. É necessário se encher do Espírito para entender as obras do Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias ele limpa o altar, e quando ele vê que o altar está preparado, primeiro ele limpa o seu altar, depois ele começa a ofertar no seu altar, ele começa a apresentar um sacrifício a Deus. Olha para cá, preste bem atenção, grava na tua memória, ouça a voz do Espírito Santo. Elias entende que o seu sacrifício era de melhor qualidade. Elias entende que a sua oferta vinha das profundezas do oceano, do íntimo do seu coração. E quando nós vemos que esse ato ofertório, esse sacrifício, lembra de Daniel capítulo 10, versículo 3, está escrito: manjar desejável eu não comi, isso é, tudo que não presta ele recusava. Nem água bebi, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com orgueiro. Daniel capítulo 10 versículo 3 nos ensina a obster toda aparência do mal, a tirar tudo que não agrega, a tirar tudo que não flui, tudo que não me faz prosperar, tudo que não me faz ver a cura, tudo que não me faz ver o milagre, tudo que impede de ver o sobrenatural de Deus, e tirar tudo para que as virtudes do Espírito Santo desçam. Elias entende que quando ele conserta o altar, aí vem a oferta. Não existe oferta sem conserto. É Bíblia. Não existe oferta sem conserto. Você tem ofertado e não tem consertado o seu altar. Ah, mas pastor, estou esperando de Deus. Faça. A Bíblia diz que infeliz, ou melhor, a Bíblia diz que miserável é o homem que espera só em Cristo nessa vida. Miserável é o homem que espera só em Cristo nessa vida. Há coisas que nós temos que fazer, há atitudes que nós temos que tomar, meios que nós temos que adquirir para a nossa vida. A Bíblia diz que a mesma intensidade da oração de Elias era a mesma intensidade da resposta de Deus para Elias. Querido, o que faz a intensidade é como está o nosso altar. Palavra de Deus, irmãos. O nosso altar tem que estar perfeito e agradável aos olhos de Deus para nós apresentar o nosso sacrifício. Porque a Bíblia diz que o nosso sacrifício tem que ser perfeito e agradável aos olhos de Deus. Elias começa a ofertar. Deus não queria a oferta de Elias, mas Deus queria o Elias da oferta. Você está entendendo? Deus não queria o ato da oferta. O que vem na frente, irmãos? O que vem na frente? Aqui está a minha oferta. Deus não queria a oferta de Elias, mas Deus queria o Elias da oferta. Deus não está querendo a sua oferta, mas Deus está querendo a pessoa que vem atrás dessa oferta. Preste bem atenção. O que vai na frente do ato ofertório é a oferta. Quem vem atrás? O meu coração.
Como está o meu coração? Porque a Bíblia diz, se o seu coração está cheio, se seu coração está cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, de ira, é melhor você deixar a sua oferta aqui, ó, no altar. Ou melhor você deixar a sua oferta aqui, ó, no altar. Volta para trás. Volta para trás. A Bíblia fala, volta para trás. Preste bem atenção. A Bíblia que diz, volta para trás. Reconcilia-te com teu irmão. Peça perdão. Conserta teu altar. Depois você vai, conserta o seu altar. Vai e entrega a oferta. A oferta é fundamental? É. Mas é necessário consertar o altar primeiro. Altar quebrado. Altar rachado. Altar sujo. Altar trincado. Altar que não prioriza a Deus. Não recebe oferta. Pastor, mas eu sou fiel dizimista. Pastor, eu sou fiel ofertante. Mas como é que está teu altar? Pastor, eu não estou conseguindo ofertar, não estou conseguindo dizimar. Como é que está o teu altar? Elias, ele limpou todo o sacrifício, toda a idolatria, toda a incredulidade. Começou a tirar tudo, porque o altar estava sujo, irmão. Os profetas de Baal passou a manhã toda na imundícia ali, ó, clamando ao Deus de Baal. Ó, Elias limpou, apresentou a oferta. O segundo segredo de Elias, que salta aos nossos olhos, é a importância do sacrifício da oferta no altar. A importância do sacrifício da oferta sobre o altar. Meu altar tem que estar limpo, sim. Mas qual é a importância de eu levar essa oferta? Faz toda a diferença, irmãos. Qual é a importância de eu entregar essa oferta? Tem que ter um significado. Tem ou não tem? É como um atleta que corre para um alvo. Como um atleta que corre para uma linha de chegada. Qual é a importância do sacrifício da oferta sobre o altar? Elias não oferece um altar vazio para Deus. Vou repetir. Elias não oferece um altar vazio para Deus. Elias chega com o coração cheio de virtudes, cheio de frutos do Espírito. Não chega cheio da obra da carne, chega cheio dos frutos do Espírito. Elias não oferece um altar de qualquer jeito para Deus. Queridos, tem muita gente oferecendo a oferta com o altar de qualquer jeito. Tem muita gente louvando para consertar o altar. Tem muita gente orando sem consertar o altar. É necessário, irmão, consertar o altar primeiro. Pastor, nós fizemos 21 dias de oração de jejum de Daniel. Eu não ouvi a resposta de Deus. Querido, conserta teu altar. Conserta teu altar. Daniel capítulo 10, versículo de número 12. O anjo do Senhor chega para Daniel e fala: acalma-te, Daniel. Desde o primeiro dia em que apresentaste o teu coração a compreender, a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel rejeitava os pratos que o inimigo oferece. Daniel não entrava em confusão. Daniel, ele tinha temor a Deus. Você sabia que o temor a Deus é o princípio da sabedoria do cristão, do crente? Quem teme a Deus sabe como está seu altar e tem tremor. Reconhece o tremor de Deus. Por reconhecer o tremor de Deus, ele treme. Elias não oferece um altar vazio para Deus. Elias não oferece um altar de qualquer jeito. Elias levanta o altar. Elias corrige o altar. Elias coloca sobre o altar aquilo que pertence a Deus. Sacrifício e oferta. Sacrifício e oferta. Agradável aos olhos de Deus. Porque não é só apenas chegar e tó. Não. Tem muita gente chegando e tó. Recebe.
Conserta o altar. Tem muita gente atropelando tudo. Tem muita gente atropelando tudo. Tem muita gente bagunçando tudo. E a Bíblia diz o quê? Que Elias consertou primeiro o altar, para depois apresentar o sacrifício, a oferta, para depois Elias orar a Deus. Tem muita gente atropelando tudo, irmão. Tem muita gente metendo os pés pelas mãos. Tem muita gente fazendo um sacrifício tolo para Deus. E a Bíblia diz que Elias ajeita tudo o altar. O quarto segredo de Elias, a intensidade da oração de Elias. A intensidade da oração de Elias é a mesma intensidade da resposta de Deus do Elias. Como está a intensidade da tua oração? Para que a tua oração tenha uma intensidade, um nível de poder, de ousadia, o seu altar tem que estar reto, limpo. Observe que a oração de Elias é breve, porém é intensa. Olha o que ele diz. Olha como que é a oração de Elias, breve e intensa. Versículo 36. A oração de Elias era breve e ao mesmo tempo intensa, de impacto, ousadia. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, escute, fique hoje sabendo que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Obediência gera bênção. Versículo 37. Responde-me, Senhor. Parte A. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é o Deus e que a ti fizeste retroceder a oração deles. Responde-me, Senhor. Olha a intensidade da oração de Elias. Breve, porém intensa. Ele ora ao Senhor Deus de Abraão, ele ora ao Senhor de Isaque e de Jacó, de Israel, e responde-me, Senhor, responde. Olha a intensidade da oração de Elias. Observe que Elias não pediu nada material, Elias não pediu nada físico, Elias não pediu nada. Elias pediu: Senhor, responde a minha oração, para que eles vejam que o Senhor é Deus. Ele exalta a Deus na sua intensidade da sua oração, das suas palavras. O Senhor é o Deus dos céus, exaltado é o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Elias está pedindo a manifestação de Deus. Elias está pedindo a manifestação de Deus. Elias não chegou pedindo a Deus para que Deus abrisse porta. Elias não chegou pedindo a Deus para que Deus tocasse ali e fizesse algo físico para ele. Elias chegou respondendo a Deus: responde. Chegou exaltando a Deus. Ele falou: Elias, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Elias exalta a Deus. Tem muita gente chegando a Deus, porque Deus, Ele é Deus que dá pão, Ele é Deus que dá peixe, Ele é Deus que abre porta. Tem muita gente buscando Jesus para a sua vida, porque Jesus, Ele é Salvador, porque Jesus faz sinais, porque Jesus faz prodígio. De fato é sim o nosso Salvador. Venhamos e convenhamos, Jesus é que abre porta, Jesus que traz pão, que traz
traz leite, que abre céu, que dá maná, mas nós temos que ir a Jesus, não só porque Ele nos oferece algo, não só porque Ele nos dá algo, nós temos que ir a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é Salvador. As pessoas não querem viver debaixo do senhorio de Jesus, as pessoas querem ir a Jesus só porque dá pão e dá peixe, e Jesus quer que nós sejamos servo. A posição de servo na palavra de Deus é escravo. Ou você é servo de Jesus, ou você não é salvo. Ele nos ensinou para que a oração dele responda. Você imagine você estar diante de 400 profetas, você está sozinho. O mundo diz um argumento aí, eu vou dizer a palavra depois, que a Bíblia diz. O mundo é mundo, né? A Bíblia diz que o mundo diz que uma andorinha só não faz verão, sim ou não? A Bíblia diz que o mundo diz que uma andorinha só não faz verão. Agora vem para Tiago 5,16. A Bíblia diz, vamos ler do princípio: orais uns pelos outros. Tem muita gente que deixou de orar para o seu próximo. Segundo o maior mandamento de Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Tessalonicenses fala, orais sem cessar, é orar de dia, de tarde, de noite. A Bíblia diz, Tiago 5,16, orais um pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros. Querido, não tem oração sem relacionamento. Alguém tem que estar no centro, alguém tem que estar contigo. Ou você está com alguém do teu lado, ou você está sozinho. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado do que o irmão. É necessário. Tiago está falando, orais uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Eu tenho que entender o que a palavra está dizendo. Eu tenho que chegar e, Senhor, eis-me aqui, estou doente, estou necessitado, estou perdido, eis-me aqui, Senhor. Orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Agora vem a oração do justo, que a Bíblia diz, o mundo diz que uma oração, uma andorinha só não faz verão, mas a Bíblia diz que a oração de um justo, pode muitos em seus efeitos. Em 1750, por volta ali mais ou menos, a Bíblia diz que 6 jovens entrou no quarto, dobrou o joelho, começou a orar. A oração desses 6 jovens, lembrando que a Europa estava vivendo um cenário de banho de sangue. Querido, olha para essa nação como que está. Naquela época, a Europa estava vivendo um banho de sangue. 6 jovens desceu de joelho. A oração deles é assim, Espírito Santo de Deus, me enche. Espírito Santo de Deus, me capacita. E a Bíblia diz que por causa de aqueles 6 jovens, houve um avivamento tão grande na Europa. Num período obscuro, num período que o sangue era derramado, 6 jovens desceu um avivamento. O Evangelho de Atos dos Apóstolos, do 2 ao 16 ao 19, fala que reunidos estavam e orando ali, orando e clamando, o Espírito Santo de Deus defragou. Quando a oração está em comunidade, quando a oração está em comunhão, quando a oração é verdadeira, quando a oração vem de um altar consertado, porque Elias entendeu que quando ele está diante dos 400 profetas, ele chega e lança uma palavra, que nós lemos aqui no capítulo 18, versículo 24, Elias chegou e falou, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Olha que diferença, irmão. Convicção, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo na Bíblia é sinal. Deus quer responder, irmão, mas é necessário consertar altar. Escute, vem pra cá, e quem responder com fogo, esse é o Deus. Aí a Bíblia diz, no versículo 24, parte B, que todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. E a Bíblia diz que os profetas de Baal passou a manhã todinha invocando o nome deles, fizeram o sacrifício, colocaram o sacrifício de qualquer jeito, tinha idolatria, tinha tudo que não presta, e Elias só olhando, a manhã todinha. Quando chegou a vez do Elias fez assim, começou a tirar,
sacrifício de ídolo, sacrificar pecado, começou a tirar a sujeira, começou a limpar. Quando ele limpou tudo, aí Elias nos ensina os princípios de uma resposta de Deus, para fechar com a oração, porque já deu tempo. Escute, são 7 dias de oração, trazendo a palavra de 1 Reis, capítulo 2, versículo 24, Deus respondendo com fogo. Escute, hoje é o 3º dia, a Bíblia diz que quando Elias limpa todo o altar, aí ele vai apresentar o que, irmão? O sacrifício, ele vai apresentar o que, irmão? A oferta. Tem muita gente